Domingo, 14 de julho de 2024. Seja bem-vindo ao Diário do Fábio Fox. Você já se perguntou por que a serpente desempenha um papel tão central na Bíblia, principalmente lá no Jardim do Éden? E o que simboliza a serpente que tenta Eva a comer o fruto proibido? Ela poderia ser vista de uma outra forma ao invés de uma vilã? De que forma a queda da serpente simboliza a luta entre os nossos desejos materiais e o nosso crescimento espirituais? No diário do Fábio Fox de hoje, eu quero trazer essa reflexão para que você possa pensar além das visões tradicionais, principalmente a visão judaico-cristã. Será que há uma camada profunda de significados por trás da serpente? O que eu estou trazendo para você nesse diário é algo para ser analisado, para a gente trazer o cenário em que a serpente sai de inimiga e ela se torna um agente de transformação, o agente de fazer com que o ser humano evolua, sem ser algo maligno, algo bom. Eu sei que esse texto bíblico, ele transcende a visão comum, né, de que a serpente é o símbolo do adversário, do Satanás. E essa visão que sugere que a serpente é uma manifestação do mal, cujo objetivo é enganar os humanos e afastá-los do Criador, é uma ideologia, um contexto em que é apregoado, né? Que a serpente é o inimigo do Criador que busca corromper a criação divina. A interpretação judaico-cristã que traz a serpente como o Satanás, ou como o inimigo do homem, na figura da serpente, principalmente ali no Jardim do Éden, fazendo com que a Eva coma do fruto e ofereça ao seu marido Adão, é algo místico. Mas o que eu quero trazer em questão para o diário de hoje é que a serpente não é apenas o símbolo de uma força maligna de conduzir o homem para uma decisão certa ou errada, e apenas o ato de reflexão em que o homem vive de acordo com seus valores e princípios. O que eu quero trazer é uma abordagem moral e psicológica da narrativa, sugerindo que a tentação, ela é uma parte intrínseca da condição humana. Eu quero trazer uma reflexão sobre o texto de Gênesis, em que a serpente, ela é esse inimigo como humano da narrativa bíblica do Gênesis. Mas antes eu quero pedir para você que está acompanhando aqui o Diário do Fábio Fox, para que você curta o vídeo, para que você compartilhe o vídeo a partir dos insights que você for tirando dessas ideias. Eu quero que você comente aqui embaixo, no seu ponto de vista, a serpente é culpada por fazer com que o ser humano peque contra Deus? Uma perspectiva interessante é de que a serpente, ela poderia ser vista como um agente de transformação e conhecimento. Alguns estudiosos sugerem que a serpente, ao induzir a Eva a comer do fruto proibido, desencadeia um processo de autoconhecimento e evolução espiritual. Nesse sentido, a tentação e a subsequente queda do homem é vista não apenas como um afastamento de Deus, mas como uma etapa crucial no desenvolvimento da consciência humana e também da moralidade humana. Além disso, a serpente pode ser interpretada dentro de um contexto mais amplo da mitologia, além do simbolismo. Se a gente pega muitas culturas antigas, a serpente, ela é tida como símbolo de renovação, sabedoria, de cura, também de perigo e engano. Essa dualidade, ela sugere que a serpente do Jardim do Éden pode representar uma força ambígua, capaz de provocar tanto crescimento
quanto à destruição. E aí vai depender de como que você e eu, ser humano, vai responder à tentação. E aí, essas duas interpretações fazem parte da lei da dualidade. Se analisarmos os textos bíblicos originais escritos em hebraico, tem nuances e conexões que na tradução são perdidas. No livro de Gênesis, a palavra arumi descreve a nudez de Adão e Eva antes da desobediência em comer o fruto. E arum é usado para descrever a astúcia da serpente ou a pureza da serpente. E em hebraico, o texto compartilha a mesma raiz, indicando que há uma conexão intencional entre esses dois conceitos. E essa ligação nos leva a refletir mais profundamente sobre a narrativa bíblica. Então, Adão e Eva, antes de consumir o fruto da árvore do bem e do mal, eles estão nus, mas eles não se envergonham, simbolizando ali um estado de pureza e de inocência. E a serpente, caracterizada como astuta, ela representa o engano ali. Então, existe uma semelhança nas palavras dizendo que a serpente conduz Adão e Eva à perca da inocência e ao surgimento da inocência. E esse jogo de palavra nos convida a ponderar a complexidade da natureza humana, aonde a natureza traz a vulnerabilidade e a transparência de Adão e Eva ali, enquanto a inteligência é a astúcia ou a capacidade do entendimento. E a relação entre Arum e Arumi pode ser vista como um comentário sobre o dualismo presente na condição humana, a coexistência de pureza e corrupção, inocência e astuta. E ambos caminham lado a lado. No jardim do Éden, antes de consumir o fruto proibido, Adão e Eva viviam em pureza ou inocência, uma conexão direta com o divino e em sintonia com o ambiente local ali. E esse estado pode ser dado como um nível elevado de consciência, onde o ser humano estava mais próximo de sua natureza espiritual e menos influenciado por desejos materiais e instintos primários. Esse período de Adão e Eva pode ser interpretado como símbolo do potencial humano para alcançar uma harmonia interna e externa, um ideal de equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Além disso, o ato de consumir o fruto e perder a inocência pode ser interpretado como uma metáfora para o despertar da autoconsciência e também a relação à moralidade. Esse evento do Gênesis marca uma transição do estado de ignorância e instintividade para um estado de conhecimento e responsabilidade moral. A partir do ponto em que Adão e Eva comem do fruto, a humanidade começa a completude da sua redenção e autocompreensão, tendo que enfrentar os desafios impostos pela própria astúcia e vulnerabilidade. A transformação da serpente, que ela perde as pernas e começa a rastejar, simboliza essa queda de um estado superior inicialmente para um estado de uma criatura de menor liberdade. Se analisarmos, após o engano que levou à desobediência de Adão e Eva, a serpente se torna um símbolo de materialidade e degradação. Ela se rasteja. E essa mudança também espelha a constante batalha interna que nós temos mentalmente, entre os nossos impulsos instintivos e materiais, desejos humanos e o lado espiritual, intelectual, em busca da sabedoria. Quando a serpente rasteja pelo chão, ela traz a consciência de que após a queda, a humanidade se tornou mais enraizada no mundo material, desejos instintivos e necessidades físicas que passaram a dominar mais as vidas humanas. Por outro lado, a história da serpente e da queda também destaca a capacidade humana de superar esses desafios. Embora o ser humano esteja mais conectado ao material, há uma consciência superior
que é representada pela capacidade intelectual e espiritual, e que existe dentro de cada um de nós, chamado de centelha divina. E a nossa batalha nesses dois aspectos da natureza, entre razão e emoção, entre mente e cérebro, é o que faz com que diariamente enfrentemos decisões que refletem essa dualidade na vida, onde a gente escolhe entre satisfazer um desejo imediato ou seguir um caminho que leva ao crescimento espiritual mais profundo. E essa luta não é simples, mas ela é crucial para o nosso desenvolvimento humano. Se tornar um ser humano no equilíbrio das necessidades materiais com as aspirações espirituais é uma parte vital da jornada de vida humana. Quando você vai para o texto bíblico, tem uma revelação intrigante ali. Cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico, e palavras com os mesmos valores numéricos podem ter conexões ocultas e significativas. Esse sistema conhecido como dematria é uma técnica de interpretação usada há séculos pelos estudiosos do misticismo judaico. Um exemplo fascinante é a palavra serpente, Nahash, e a palavra Messias, Mashiach, que tem o mesmo valor numérico de 358. Essa equivalência, ela sugere uma conexão simbólica e profunda entre a serpente e o Messias. Na história do Jardim do Éden, a serpente é frequentemente vista como um símbolo de tentação e queda do homem, representando os desejos materiais e instintivos que pode desviar o ser humano do caminho espiritual. Em contraste, o Messias é considerado o redentor, aquele que traz salvação e eleva a humanidade a um estado superior de consciência. De acordo com a tradição judaica, o Messias não apenas vem para salvar os indivíduos, morrendo por eles, mas trazendo uma era de paz e entendimento global, conhecido como tempos messiânicos. A equivalência dos valores numéricos sugere que a redenção simbolizada pelo Messias não significa rejeitar ou destruir o material, e sim transformá-lo e elevá-lo. Em outras palavras, o caminho para a redenção humana não é apenas escapar dos desejos carnais, das tentações materiais. Pelo contrário, integrá-los de maneira que nos ajude a desenvolver espiritualmente. E essa visão, ela é apoiada por vários textos cabalísticos que ensina que a matéria e o espírito não são entidades opostas, mas sim aspectos complementares da criação divina. Tudo é Deus. Isso nos mostra que todos os aspectos das nossas vidas, inclusive aqueles que parecem baixos ou indignos, também possuem o potencial de serem elevados e utilizados por um propósito maior. A mensagem que eu estou trazendo é clara. A verdadeira transformação espiritual, ela envolve a integração e elevação de todos os aspectos da existência humana, reconhecendo o potencial divino em cada detalhe da nossa vida diária e da matéria. Matéria e energia é o que há. Tentação e desejos representados pela serpente não são inerentemente negativos e nem positivos. O que importa é a como você se relaciona com o material e como você gerencia isso. O símbolo antigo de sabedoria e transformação, que é a serpente, nos faz lembrar que os desafios e as tentações podem ser catalisadores para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, a vinda do Messias não é para nos salvar, é para nos ensinar a encontrar redenção e santidade em meio a nossas vidas diárias material. É ensinado que cada desafio, cada tentação é uma oportunidade para o crescimento, para o desenvolvimento, para o despertar da consciência. Ao enfrentar as nossas fraquezas, desafiá-la e vencê-la, há uma elevação espiritual. E essa elevação espiritual nos faz enxergar o mundo de uma nova forma. Ao invés de ver a matéria e o espírito como opostos,
podemos percebê-los como aspectos complementares de nossa existência. O desafio está em encontrar equilíbrio e harmonia entre eles, elevando o material para que sirva a um propósito espiritual. Essa é a jornada que envolve tanto o indivíduo quanto a coletividade. Um chamado para elevarmos a nós mesmos e a nossa comunidade a um nível mais alto de consciência e conexão espiritual. Quando você compreende essa interdependência da matéria e energia, você passa a perceber que as suas ações no mundo material têm repercussões no plano espiritual e vice-versa. Esse entendimento pode ser encontrado em várias traduções religiosas e filosóficas que nos ensinam a tratar cada aspecto da vida com reverência e propósito. O trabalho pessoal começa dentro de cada um de nós, em mim e em você. Examinar as nossas ações, examinar os seus pensamentos e fazer mudanças necessárias para que eu e você estejamos alinhados com a espiritualidade. Isso implica enfrentar os nossos próprios desafios internos, superar as fraquezas e, acima de tudo, desenvolver qualidades como gentileza, respeito, compaixão e gratidão. Ao mesmo tempo, o trabalho pessoal não é um esforço individual, ele está profundamente conectado a um esforço coletivo em direção à redenção. Nós vivemos em comunidade e são comunidades interdependentes e as nossas ações afetam o outro, a sua ação afeta o outro. O objetivo é elevar a consciência coletiva para cumprir o propósito divino no mundo. Isso significa engajarmos em ações que promovam justiça, que promova equidade e, acima de tudo, que promova a espiritualidade. Esse é o nosso desenvolvimento espiritual. E isso está intrinsecamente conectado ao bem-estar da humanidade como um todo. Quando nós transformamos nossa vida em contribuição para a transformação da sociedade, a gente está trabalhando para a realização de um mundo mais harmonioso e espiritualmente elevado. O objetivo é esse trabalho coletivo, construir relacionamentos fundamentados no respeito, na compreensão, na dignidade e principalmente no apoio mútuo. O objetivo é unir forças para enfrentar problemas, sejam ambientais, sociais, políticos, contribuir para o bem-estar e a prosperidade de todos. Esse é o objetivo. As divisões e os conflitos é o que separa o ser humano um do outro. Trazer entendimento mútuo de humanidade e entender a nossa interconexão espiritual, a centelha divina, colaboramos para superar as barreiras que nos separam uns dos outros, construindo um mundo mais passivo, mais amoroso, mais harmonioso, e o trabalho coletivo que promove isso, o desenvolvimento de habilidades sociais e socioemocionais, com empatia, com uma comunicação de eficácia e, principalmente, resolução de conflitos. São habilidades essenciais para criarmos um ambiente harmonioso e um mundo onde todos se sintam valorizados, ouvidos, cuidados. Em termos práticos, isso pode manifestar, por exemplo, como o projeto que eu desenvolvi, que é o projeto do Sensibiliza. Inclusive, eu quero convidar você a acessar o site www.sensibiliza.com.br. O meu convite é para que você não viva uma redenção individual, mas sim uma jornada compartilhada em relação ao propósito divino que você tem no mundo, que é transformar a vida humana. Claro que exige um esforço pessoal, mas o maior esforço é trabalhar em time, em conjunto, um fortalecendo o outro na busca por um mundo espiritualmente vibrando em boas energias, em altas frequências. E essa é a mensagem do Gênesis da serpente. Uma mensagem que, sem sombra nenhuma de dúvidas, traz melhoria para a minha vida, para a sua vida, quando a gente passa a ter a compreensão sobre isso. A metáfora da serpente, muitas vezes interpretada de forma negativa, que a serpente é o mal, não é na verdade um mal.
É um símbolo de transformação, de renascimento, de consciência. Assim como a serpente troca de pele, nós somos convidados a nos renovar diariamente, deixando velhos hábitos e pensamentos prejudiciais para abraçar uma nova forma de ser, alinhadas com valores de amor, compaixão, respeito. Isso é justiça. É um processo de inovação não solitário, mas enriquecido na comunicação, na interação com o outro, em harmonia. E é isso que o programa de desenvolvimento Sensibiliza propõe. Então, eu quero convidar você para conhecer o programa de desenvolvimento Sensibiliza. Se você ainda não acessou o site www.sensibiliza.com.br, acessa. Siga o Sensibiliza no Instagram, é @sensibilizai, @sensibilizai. Conheça o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Aproveita a oportunidade que você tem de se transformar, de se desenvolver, de conhecer pessoas e de se espiritualizar, independente da sua religião. Eu não estou falando aqui sobre evangélico, sobre católico, sobre espírita. Você pode, inclusive, ser ateu, não tem problema. Todos são aceitos de bom grado para se desenvolver na sua espiritualidade. Não é uma espiritualidade religiosa em que você vai ler a Bíblia e ficar fazendo votos. Não, não. É uma espiritualidade coletiva em que você vai cuidar do outro, em que você vai se desenvolver enquanto desenvolve o outro. Você olha para aspectos pessoais da sua vida e contribui para os aspectos pessoais da vida do outro, crescendo em família. Essa é a proposta do programa de desenvolvimento Sensibiliza. Então, eu te convido a conhecer, eu te convido a entrar. Vou deixar aqui abaixo desse vídeo um link para que você possa entrar em contato com as pessoas que estão dentro desse grupo, é o grupo do WhatsApp, e lá você pode obter informações com qualquer pessoa que estiver ali dentro, para que você possa se engajar no programa de desenvolvimento, se desenvolver, buscar a sua espiritualidade longe da religião, mas diante daquilo que a vida propõe, num trabalho em time coletivo. Eu sempre costumo trazer a analogia do golfe e do futebol. O golfe, embora seja um esporte caro, é um esporte isolado, sozinho, você, o campo e as suas tacadas. Já o futebol é um esporte em conjunto, onde você apenas entende o seu posicionamento no mundo e contribui para que, se o outro fizer o gol, você também comemore. Essa é a proposta do Programa de Desenvolvimento Sensibiliza, e eu quero convidar você a não apenas se desenvolver como ser humano, sozinho na Terra, mas em equipe, em time, em família. Então, clica no link, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha esse vídeo com outras pessoas, siga aqui o Diário do Fábio Fox diariamente e vem fazer parte da nossa família do Programa de Desenvolvimento Sensibiliza. É isso. Forte abraço para você. Até o nosso próximo encontro em um próximo diário. Valeu.